Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, Lamentações. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. É um livro poético, e você já conhece essa passagem, né? Diz assim a minha tradução: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha o que ele diz aqui, ó. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Uma das coisas que você mais escuta falar hoje, nos coaches, nas palestras, em mensagens, em tratamentos, terapeutas, é cura das memórias. Mas eu não quero falar hoje de cura das memórias. Eu quero falar hoje sobre a cura da imaginação. Algo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu perguntei uma vez para um rapaz, na verdade foi em sala de aula, eu perguntei para os alunos, em quantas partes são divididos o cérebro? Em quantas partes é dividido o cérebro? E eu não estava falando da questão científica, né? O bulbo ali, enfim, eu não estava falando dessas partes. Em quantas partes é dividido o cérebro? Aí um falou, depende da pancada. Né? Depende da pancada, aí vai depender quantas partes vai ficar o cérebro. Mas na verdade não é isso que eu estava falando. E eu disse, na verdade o cérebro é dividido aqui, poeticamente, tá gente? Poeticamente, em duas partes. Memória e imaginação. Por quê? Porque a memória é o retrato que nós temos do nosso passado. O que você passou, você tem a memória. E a imaginação? A imaginação é o que você não passou, mas você cria fotos do seu futuro na sua mente, daquilo que você imagina ser. Só que, dependendo de como foi o teu passado, as fotos que você acaba enxergando na frente da tua imaginação são fotos ruins. E aí o que acontece com o seu presente? Você fica ansioso, você tem crises. Quando você imagina o seu futuro, você fica inflamado, desastrado, e aí as coisas ficam difíceis. E eu tenho certeza que as profecias bíblicas, elas vêm para sarar a nossa imaginação, porque o Senhor fala para a gente sobre Ele estar presente num futuro que ainda nós não chegamos, mas que Ele já nos espera, não é? Por exemplo, o Salmo 23, no verso 1 diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, é no futuro. Significa que Ele está lá na frente, esperando a gente. Jeremias, no livro de Lamentações, ele registra a frustração de um profeta que alertou o seu povo a mudar hábitos, a mudar consideravelmente comportamentos pecaminosos, porque isso resultaria em desgraça, em dor, em mágoa, e tudo que considerasse valioso seria destruído. Esse povo não atentou nos alertas que Deus estava dando sobre o seu futuro. Eles desprezaram todo o conselho. E o que aconteceu? A desgraça. Jeremias, ele representa aquele pai. Jeremias representa aquela mãe, aqueles pastores que avisam, e que são taxados de vários adjetivos ruins, e que depois sofrem porque vem a destruição daquelas pessoas que tanto avisou. Às vezes acabam sofrendo juntos. A mente humana, ela alcança esses aspectos baseado nessas experiências. Então, Jeremias, ele está falando sobre memórias, mas ele também está falando sobre imaginação. Ele está falando assim, eu quero ter esperança lá na frente, então eu quero trazer memórias boas, memórias de cuidado, memórias que valem a pena eu manter, porque eu sei desse cuidado, então eu quero esperar coisas boas lá na frente. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é esperança? É aquilo que você espera. Aquilo que está registrado a longo prazo dentro da minha memória.
E os registros da nossa memória, eles podem nos impulsionar a frear reações. Ele, com essa confiança, está buscando lembranças que vão lhe trazer energia para esperar o amanhã, trazer a memória que impulsiona a vida, o valer a pena, o cuidado, e não aquilo que trava a vida. Uma hora de uma experiência ruim, uma hora de desgraça, trava às vezes a vida de uma pessoa por 50 anos. Às vezes não é nenhuma hora, é uma palavra. Eu conversei esse tempo atrás com uma senhora de 81 anos. E ela, quando estava na escola, aprendendo a escrever a letra A na escola, em vez dela fazer o A, aquela bolinha, ela entendeu errado. E ela começou a circular e ela chegou a fazer um furo no caderno. A professora, imagine só, se ela tem 81 anos, né? Ela estava na primeira série, isso foi bem no interior. A professora chegou para ela e falou: menina, você chegou a furar o caderno, você é burra. Você não sabe fazer um negócio simples, você é burra. Mas ela embirrou em casa, ela ficou tão magoada que ela nunca mais voltou para a escola. E por várias vezes que eu conversei com essa mulher, com essa senhora, ela disse: eu não preciso ler, eu não preciso aprender a ler. Eu fiz isso, já fiz aquilo, sem aprender a ler. Mas quanto mais orgulhoso é uma pessoa, mais machucado foi. Mais machucado foi. E esse espinho, esse reflexo, ele veio de uma memória muito machucada. Às vezes, 10 minutos de vida podem travar coisas muito boas mais para frente. Eu não sei qual é o teu passado, mas talvez você já escutou coisas, você já teve experiências terríveis que duraram meia hora, uma hora, eu não sei. Mas é indigno, baseando-se no que Deus pode fazer na tua vida, baseando-se no futuro aprovado de Deus. Traga à memória aquilo que vale a pena, meu irmão. Há pessoas que travaram a vida e hoje o comportamento é de vitimismo. E a vítima, a pessoa que sempre tem um discurso de vítima, são pessoas que não superaram memórias ruins, não param em um lugar, em um relacionamento, em um emprego, não param em um lugar. E sempre jogam a culpa em outra pessoa, porque esse discurso de vítima é um discurso de quem não quer assumir a sua responsabilidade em mudar. Em mudar. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha mãe, o senhor não sabe quem foi o meu pai, nem das maldades que fizeram. Então eu preciso fazer algumas observações sobre essas realidades, sobre memória e sobre imaginação. E eu separei 4 pontos rápidos que eu quero passar para você aqui. Primeiro ponto, se você quer sarar sua imaginação, traga na sua memória o que você era e o que você é. Quer sarar a sua imaginação? Traga à sua memória o que você era e o que você é. Deixe isso bem vivo na tua mente. Como que era a tua história antes de você aceitar Cristo? Como é que era a sua história antes de você aceitar Cristo? Como é que é a tua história hoje com Cristo? Meu irmão, traga sempre à sua memória a origem da sua família simples. E agora todas as suas superações. Foi Deus que te trouxe até aqui. Há pessoas que elas não enxergam a evolução e se tornam os próprios boicotadores da sua imaginação, de tanto que murmuram hoje. Como é que era a tua vida antes? Há pessoas que chegam na igreja com uma vida toda arrebentada de vícios, uma vida toda magoada, uma vida toda machucada, uma vida cheia de lamentações. Sempre atrás uma pessoa estava chorando e falou: ô pastor, desculpe. Eu falei: capaz, até a Bíblia tem um livro de lamentações, por que eu e você não teremos? Só que são poucos capítulos, então nós precisamos entender isso, não é? Então, mas algumas pessoas, elas não deixam a superação trazer essas memórias que valem a pena na vida, e levantam um altar para a sua dor, um altar para o seu vitimismo. E a Bíblia vai descrever isso no Salmo 19, no versículo 13. Salmo 19, versículo 13, diz assim, versículo 12 e 13:
quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Livre da grande transgressão. A pessoa que fica soberba, a pessoa que esquece da onde veio, é a pessoa que ela fica sem misericórdia. Esquece de onde veio, por isso não dá valor para aquilo que tem hoje. Nós precisamos, meu irmão, trazer à memória aquilo que era e aquilo que é. O que Deus fez nas nossas vidas. E se você não enxergar isso, meu irmão, minha irmã, você vai demonstrar-se uma pessoa soberbamente ingrata. Você conhece aquelas pessoas que há 10 anos atrás tinha uma vida, não tinha carro, não tinha casa, não tinha família, ou não tinha nem saúde, estava com aquela ideia ruim. Hoje tem casa, hoje tem família, hoje tem carro, hoje tem um rumo eterno, mas continua com a mesma insatisfação ecoando nas suas palavras, a mesma murmuração atraindo tudo aquilo que é mal. Se a Bíblia diz que não é o que entra pela boca que torna mal, mas sim o que sai pela boca que atrai o mal, foi Cristo que disse isso. Tem muita gente profetizando a desgraça na própria vida, porque vive reclamando. Tudo bem que a gente repete muitas coisas no dia, e não tem problema você ser algum apresentador do clima, porque está frio, vai repetir durante o dia umas 50 vezes, né? 50 vezes. Ai que frio, meu Deus, que frio, está calor. Daqui a pouco, meu Deus, que calor, meu Deus, está chovendo. Que chuva, hein? Meu Deus, que chuva, é o dia inteiro, que chuva. Morou em Curitiba, é assim mesmo. E não tem problema, só que eu estou falando de um ângulo aceitável. Porque chega num ângulo que isso se torna uma maldição. E isso intoxica a tua mente. E você estraga o teu futuro. Há mulheres que começaram a reclamar do marido e que intoxicaram a vida de um jeito terrível, irreversível. E ainda transbordaram isso para os filhos. Há homens que começaram a reclamar das esposas e tornaram isso irreversível. Não há admiração nenhuma. E intoxicaram os filhos e pessoas com isso também. Há pessoas que reclamam do emprego e se autoconvence. E aí o que fazem? Fazem besteiras na vida. E aí? Cuidado, meu irmão. Traga à memória os motivos, os porquês. Lembre de onde você saiu. Eu tenho certeza que você vai dar muito valor hoje. Você vai conseguir desfrutar de verdade do hoje. Pode ter certeza. Segundo ponto, se você quiser sarar a sua imaginação. Conte às gerações mais novas a sua história. É importante falar para os crentes novos que chegam e encontram tudo pronto às vezes, que não sabem o preço que foi pago, né? Para você entender, para eles entenderem a base que foi deixado para eles, assim como a base que foi deixado para nós. Os nossos irmãos morreram queimados, os nossos irmãos morreram decapitados, enforcados, foram perseguidos. As tendas quadrangulares, aqui no Brasil mesmo, foram queimados por outros irmãos da fé, que diziam que a quadrangular era uma igreja mundana, porque a mulher usava calça, que a Bíblia diz que mulher usa roupa de mulher, homens usa roupa de homem. Mas existe calça para mulher, existe calça para homem? Pelo amor de Deus. E aí criaram-se uns dogmas que não tem a ver com Bíblia, que precisa ser estudado sobre antropologia, o estudo das culturas, uma coisa lógica. Mas aí condenam, mas não só condenam, perseguem também. Nós estamos vivendo uma geração que pensa que a vida é pronta. E eu vou usar um termo aqui, a geração dos nativos digitais. Os nativos digitais. Pensam alguns que a vida é uma trilha sonora. Um filminho do Instagram. Às vezes não sabe o preço de nada. Não valorizam as coisas. Alguém que já morou em sítio?
sítio, chácara, aquelas bem simples mesmo, não? Alguém aqui já morou numa casa que não tinha banheiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma casa que não tinha banheiro. Eu morei 5 anos numa casa que não tinha banheiro, de criança. Um frio desse aí, meu irmão, tomar banho naquela bacia de metal. Lembra aquelas bacias de metal que tinha? Um frio. Esquentava a água, às vezes colocava e tomava banho naquela bacia. Não tinha banheiro. Se você quiser, você tinha que ir lá naquela... Como é que era o nome daquilo lá mesmo? Patente. A hora que você abria a porta daquilo lá, vinha uma língua de um demônio assim, fazia aquele cheiro terrível. A hora que você olhava para aquele calabouço, você via ali, meu irmão, meu Deus do céu. Eu lembro que eu via criança, eu via sapo, eu via lombriga, eu via verme, eu via tudo ali. Meu Deus, aquilo era terrível. 5 anos assim. E hoje chega na tua casa, você vê um banheiro legal, chuveiro quentinho. Eu lembro que tomava banho de mangueira no calor e no inverno de bacia dentro de casa, mas água gelada era mato, quando eu não tomava banho no tanque, criança ainda. Só para você ter uma ideia. Não é? E como que você dá valor hoje, hein? Então é importante contar para as gerações mais novas o que é. Meu pai me criou, meu pai e minha mãe me criaram da melhor forma que eles puderam. Eles vieram de uma situação muito mais difícil também. Imagina meu pai em Santa Catarina, o pastor Jurandir estava contando para mim, o pastor Jurandir vai fazer 80 anos, ele ia para a escola, ele estava contando para mim uma vez, andamos longos tempos juntos, ele contando para mim que às vezes ele ia para a escola, a casa dele era de chão, de terra batida, um frio, e eles não tinham cobertor. Você pode pensar assim hoje em dia, isso aí não tinha cobertor, cara, olha o tanto de cobertor, mas não tinha, gente. Era uma época muito difícil, realmente. Não tinha cobertor. Tinha um buraco no chão na casa e tinha uma chapa, onde as coisas que eles plantavam ali, ou caçavam, eles faziam ali naquela chapa, que era o fogão, a lenha deles. E ele conta que ele chegou a ir para a escola, e quando ele chegava na escola, chorava de frio, e a professora mandava para casa. Que ele está com 80 anos, e ele era o caçula, e bem caçula comparado aos irmãos, que acordava de madrugada, estava lá os irmãos e a mãe com a faca, cortando a gengiva para tirar dente que estava doendo. Você acha que você sofre ou não? Porque a internet caiu? Você acha que você sofre porque alguém não pagou TV a cabo? Mas sabe o que é interessante? Uma geração que os cultos eram lotados, que eram aquelas tendas de pau a pique, e que chegavam com a enxada, deixava a sua ferramenta no canto, morrendo de canseira porque acordava de madrugada, e ia cultuar a Deus, na humildade. Olha só, não ter banheiro, situações difíceis. Nós estamos hoje num templo, graças a Deus, um templo abençoado, num terreno quitado, num templo quitado, e estamos ampliando e fazendo como tem que fazer. Mas eu lembro, o Ivan vai lembrar, cadê o Ivan? Está ali, hoje está barbudo, mas o Ivan tinha 14 anos, e eu lembro que eu tive que chamar ele para a Legião Estrangeira comigo. Eu lembro que o Ivan, na época, ele não estava nem estudando nem trabalhando. Eu falei, vem aqui, rapaz. E a gente trabalhava de madrugada na igreja. Eu trabalhava de dia no hospital e à noite na igreja. E daí eu dormia uma noite, e daí trabalhava no hospital, saía do hospital, ia direto para a igreja, trabalhar de pedreiro, servente, Trabalhava a madrugada inteira, sem dormir, 5 horas da manhã saía daqui, ia direto para o hospital, tomava banho lá, banho com sabonete líquido, se enxugava com papel toalha às vezes, quando esquecia. E trabalhava no hospital, vinha e trabalhava na igreja, e foi um tempo desse jeito, estrutura, se esforçando, vindo longas distâncias, dava 6 quilômetros da minha casa. Eu lembro de um dia que eu emprestei uma bicicleta do meu sogro, do meu cunhado, na verdade. A bicicleta não tinha freio, eu não tinha tênis, e o Joarildo, que é pastor Joarildo, ele deu uma sacola, falou, veja lá, pessoas para doar. Eu falei, cara, eu não tenho tênis, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Peguei aquele tênis que serviu para mim, era um número maior ainda, bem assim, o calço 42,
E eu lembro que aquela bicicleta não tinha freio. Eu começava vindo de lá para trabalhar aqui, era num período de férias meu, e eu freava aquela bicicleta com o tênis. Ia despedaçando aquela sola. E eu contratei um pedreiro para me ajudar. Eu falei, legal, alguém que sabe fazer o serviço. Preciso rebocar essas paredes ali embaixo. Quando eu comecei a fazer o serviço, e além de eu pagar ele, daí, esses caras, lábia, né? Ainda dei chuteira minha, dei outras coisas que eu tinha ali, que já era usado, mas que ele reclamava que não tinha, aquela coisa, fomos casando ideia. Um dia ele falou assim para mim, pastor, então eu almoço rapidinho e já volto aqui. Eu falei, então tá bom, eu vou almoçar aqui, que minha irmã me chamou para almoçar, acho que a irmã Maria Helena que tinha chamado, que às vezes me chamava para almoçar lá, né? E comer bolo, que ela fazia uns bolos de afrodescendente psiquiátrico. Nega maluca, não pode falar nega maluca, né? Afrodescendente psiquiátrico. Eu sei que quando eu cheguei na igreja de novo ali, ele tinha roubado a bicicleta. E ainda não terminou o serviço. E a bicicleta não era minha. E aí eu lembro que eu cheguei para o meu cunhado, meu sogro estava lá, eu falei assim, então rapaz, e aquela bicicleta lá, você não quer vender? Eu não penso em vender. Vamos dizer que a bicicleta, que era ruim, valesse aí na época, uns 35, 40 reais, que era um valor da época. Eu falei para ele, você não quer 70 reais daquela bicicleta? Era o dinheiro que eu tinha ainda nas minhas férias. Daí ele falou, 70? É sério que você paga? Eu falei, pago rapaz, se me vender. Então tá bom, peguei e entreguei os 70 reais para ele. Daí eu falei, agora que você pegou o dinheiro eu vou te contar. Roubaram a bicicleta, cara. Sério? Deu risada. Poxa, beleza. Quando a gente fala de base, a gente sempre precisa contar longos e longos períodos de jejum, de oração, que todos que estão nesse tempo foram passando. Você precisa contar para os mais novos o que você passou. Você precisa contar para os mais novos, para aquela geração que está chegando, porque isso faz parte da armadura de um cristão. As sandálias da pregação do Evangelho, não é? As sandálias da pregação do Evangelho significa que você, quando você conta, você se protege também. Quando você conta para os teus filhos, quando você conta para as gerações, além de você transmitir uma experiência para eles que eles vão usar mais para frente e vai trazer honra para eles, você se protege, porque você traz à memória aquilo que dá esperança. Você venceu. Precisa contar. Precisa contar. Não precisa ter vergonha de contar superações. Não precisa entrar em alguns detalhes ruins, é lógico. Às vezes a pessoa veio de uma experiência terrível de vida, você não precisa ficar, não é? Mas é importante você prestar atenção. O Salmo de número 78, o verso 4, ele diz assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Verso 7 e 8, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhes observasse os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Jeremias, ele, embora escreveu ali o livro de Lamentações, isso ficou registrado para que as próximas gerações não cometessem os erros de idolatria que Israel cometeu. Foram muito avisados. Depois desse cativeiro babilônico, depois do livro de Lamentações, você vai ver Israel caindo em outros pecados, mas nunca mais caindo no pecado da idolatria. Nunca mais. Porque isso precisa estar registrado. Quando você estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito de estudar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial, quando eles decidiram em um conselho fazer ali um julgamento que foi chamado de o julgamento de Nuremberg, que era o julgamento dos líderes nazistas, afinal de contas Adolf Hitler já havia cometido suicídio, mas estava ali Göring e alguns outros líderes que fizeram aquela atrocidade, tudo mais. Eles queriam na verdade fazer também um espetáculo para que o mundo nunca mais repetisse as torturas, as execuções que ocorreram. Nuremberg, uma cidade na Alemanha, não era só um centro político, mas também um centro religioso para os alemães. Construíram aquele lugar, reconstruíram, eles reformaram e fizeram um julgamento ali. Estados Unidos, Inglaterra e a Rússia, para julgar
aqueles condenados da guerra, enfim, tudo mais. Nós precisamos contar para que eles não repitam os erros. E isso é importante. Droga é bom? Pois é, mas estão ensinando que droga é boa. Tá, esses políticos aí, nacionais, que até em São Paulo está querendo fazer frente, que é um dos que fazem frente para a liberação das drogas. Mas parece que esquecem do que as drogas fazem com uma família. Algumas pessoas no meio da rua, dando Hadouken, Horyugen, as pessoas no meio da rua não têm família, andam descalço. Ô pastor, essas pessoas não ficam doentes, parece? Anda só de calção, sem camisa, num frio desse, na garoa. Não, mas é lógico. Nenhum vírus ou bactéria sobrevive a esse tipo de droga, gente. Tem um rapaz que me ajudou, ele até foi na igreja lá embaixo, há uns 4 anos atrás. Se ele ficasse sem tomar insulina, esse cara morria, de tão alto que era a diabetes dele. Ruim de tudo, saúde terrível. Simplesmente um dia despirocou, foi usar droga, faz 4 anos que está na rua, não quer saber de ajuda. Mas você acha que nesses 4 anos ele tomou insulina? Negativo, só usa crack. Mora na rua. A última vez que ele foi para a comunidade terapêutica, o pé dele estava cheio de vermes. Tiveram que ficar tirando vermes. Inclusive, quem ajudou na época foi a irmã Elis, né? Ficou tirando os vermes da sola do pé do rapaz. Que vida é essa, meu irmão? As gerações precisam entender o que as drogas fazem. Os meus meninos, 2 mais velhos, estudam psicologia. E naquela matéria que fala sobre o corpo humano, agora, anatomia humana, eles vão até um laboratório. Não sei se alguém aqui já fez enfermagem, ou mesmo na psicologia, ou medicina, mas nessa matéria da anatomia humana, eles vão nesses laboratórios. E é interessante o laboratório que eles foram. O Eduardo ficou um bom tempo sem comer carne. Ele teve que fazer um bom tempo, né Ivan? Tem dificuldade, eles trabalham juntos. É interessante porque a Cláudia de manhã estava aqui e ela lembrou também que ela também estuda e ela também foi. Mas ali mostra o pulmão de uma pessoa que fumou durante a vida e o pulmão de uma pessoa que nunca fumou. A diferença é gigantesca. E ali mostra o que eu achei interessante, 2 coisas que eu achei interessante. A cabeça de uma mulher cheia de dread. Ô pastor, é pecado ter dread? Lógico que não. Dread é dread. Só que você tem que ter cuidados com aquilo, porque não pode ficar lavando. Então tem que ter outros tipos de cuidado, e é caro. Só que aquela mulher, ela morreu de picadas de aranha marrom na cabeça. Porque a aranha marrom, ela criou ninho na cabeça daquela mulher. E outro caso que eu achei interessante, e esse que eu quero destacar, mostrou o cérebro de uma pessoa sadia e o cérebro de uma pessoa que durante a sua vida foi viciado em maconha. O cérebro era verde. Cérebro verde. Só para você ter uma ideia. A pessoa que fumou maconha, ela se preocupa com aquilo que ela não tem que se preocupar e fica só teórica, e aquilo que tem que se preocupar, não se preocupa. Aí o camarada está lá com 20 anos, eu quero isso, né? E vai teórico. Aí dá 30 anos, ele, eu quero isso, eu penso. Dá 40 anos, era para ser, eu quero isso, vamos enrolar mais um. Isso a maconha é uma droga sedativa. Ela tira o teu potencial. Mas eu conheço um que ainda então não tirou, mas vai tirar. E aí tem gente que usa uma droga sedativa e usa os derivados do ópio, como cocaína, como droga estimulante. O que teu coração vai entender? Algo é sedativo e algo é estimulante. Primeiro que a nível de libido, isso, a pessoa acaba ficando dependente dessa droga que estimula depois, para poder ter um libido. Depois que o coração não aguenta, e dependendo do nível, essa pessoa não consegue ter mais satisfação nenhuma na vida. E aí se torna, por várias vezes, uma pessoa que afoga tudo na bebida. Meu irmão, da onde que droga é boa? Da onde? E aí então, por algumas pessoas serem boas, de bom caráter e tão lógico, não estão abrindo a boca para falar o lógico. Aí uma geração que está vindo, escuta só quem fala que isso é bom falar. Valores.
Essa canção do Salmo 78 era cantada nas escolas. E aí você vai perceber uma geração rebelde, que desobedece a Deus propositalmente, sabe que está errado, continua errado, e aí tenta relativizar tudo. E aí vira moda sair do armário gospel. Tentam trazer essas coisas para dentro da igreja. E aí é um comportamento reprovado na Bíblia inteira. Mas quem fala isso é taxado de um monte de adjetivos ruins, porque fala aquilo que é lógico, mas porque muitos não falam, uma minoria fala e fica sendo como a verdade. Olha o que está acontecendo nessa geração, gente. Se falar que pecado leva para o inferno, se falar que essa geração, que o coração está duro com relação a Deus, está rebelde com Deus, você é condenado, em vez de condenar o pecado. Ataques horríveis começam a vir. Se falar que aborto é pecado, olha o que estão falando, só para você entender, olha que a falta de lógica. Dizem que a criança, ela não é mais criança no ventre da mãe agora, é um feto. Não tem consciência, eles falam que é um feto. E é isso que estão defendendo nos ensinos. Eu não posso generalizar, mas olha o absurdo dessas coisas. Eu lembro quando nós fizemos a ecografia do Eduardo, o mais velho, nosso, que vai fazer 24, eu lembro que, naquela simplicidade da época, a ecografia, o Dr. Roaldo Heinrich, fazendo ecografia, o Eduardo estava com a ponta dos pés na testa, ele estava deitado na barriga, com a ponta dos pés na testa, brincando com a perna dele. E aí, na barriga, na ecografia, ele pega e senta, com as perninhas assim, e aparece ele bocejando, e ele dorme. E o doutor fica chacoalhando a barriga dela para ele acordar, e ele não acorda, e é assim até hoje. É impressionante. E aí vai dizer que ele é um feto? O que estão fazendo acreditar, gente? Vocês já acompanharam mulheres que cometeram aborto? O psicológico dessas mulheres, porque elas não deixaram de ser mãe, elas só foram a própria assassina dos próprios filhos. Não deixaram de ser mãe porque o filho morreu. E isso vai pesando ao longo da vida. E aí, eu e minha esposa, nós vamos encontrando mulheres que cometeram aborto, e por mais que tenham uma vida de fé hoje, vem aquele ataque na sua mente, aquele sofrimento, aquele arrependimento, aquelas dores, porque no momento de impulsividade, alguém ficou buzinando em comerciais, em ideias, em ensino, que aquilo era o caminho. E como aquela pessoa estava fraca, acabou matando o inocente. Aí eu ouvi algo interessante que o Martin Luther King disse, se não me engano foi ele que disse, né? Só diz que não precisa libertar da escravidão quem é livre. Só diz para cometer aborto quem já nasceu. E aí nós precisamos contar para essas gerações. Nós precisamos falar que isso é mal, para que eles não precisem passar pelo que nós passamos, para que eles continuem um legado. E isso é muito importante. Pode ter certeza do alerta que eu estou dando. Conta um pouco da sua história. Conta a sua história em livros, conta a sua história em mensagens, grave ela. Fale para os filhos e para pessoas. Porque foi superando comportamentos ruins e se apegando com valores de Jesus que você está conseguindo vencer na tua vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha para os seus pais e o sofrimento deles. Olha a simplicidade que os fez sobreviver. Pare e pense nisso. Pare e pense. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos contar e dizer por que nós avançamos. Amém? Terceiro ponto,
quer sarar a sua imaginação? Terceiro ponto. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Deus Pai, não é Espírito Santo, não é Jesus. Uma coisa eu faço, é o que está escrito aqui. Uma coisa eu faço. É uma escolha minha. É uma escolha que Ele me deu a capacidade. É uma decisão própria. Lamento tem um tempo. Lamento tem um limite. Tem que ter um fim. Eu não posso ser injusto comigo e com os outros e com Deus que me gerou. Ele diz: uma coisa eu faço. A minha mente não pode ser dominada pelas coisas negativas que não podem ser mudadas, pelas coisas que já passaram. Jesus Cristo, Ele vai dizer para mim e para você, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Ele vai dizer ali: fazer isso em memória. Ele vai nos trazer uma nova referência. Se o teu pai foi ruim, Ele vai nos trazer uma nova referência. Se a tua mãe foi ruim, Ele vai nos trazer uma nova referência. Se houve um trauma na tua vida, Ele vai dizer que existe cura e que se seguirmos os passos dEle, nós podemos ser sarados. Ele vai dizer para mim e para você: não se esqueça que eu paguei o preço. Não se esqueça que eu vim te salvar. Não se esqueça que eu sou fiel. E se você me ouvir, eu garanto a eternidade sua ao meu lado. Essa é a memória de que você não está sozinho. Por onde você passou? Não é Deus Pai, não é Jesus, não é Espírito Santo. Uma coisa eu faço, eu trago. Ele já abriu a porta, mas é eu que tenho que entrar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim que Ele vai enviar para a gente um outro Consolador, um Consolador o qual o mundo não pode receber, e Ele habitará conosco, e estará conosco para sempre. Tenha em sua memória que o Espírito Santo está com você. Hebreus 7:25 diz que Jesus sempre intercede por nós. Tenha em sua mente isso, que Cristo sempre está com você e intercedendo com você. Eu fiz aquele teste do sono. Alguém aqui já fez também? Teve alguns que devem ter feito, né? Tem um Instituto do Sono ali no Bigorrilho. E aí uma época eu fui para lá. E 10 horas da noite me etiquetaram inteiro. Que nariz, não sei o quê. Eu pensei, não sei como é que vou dormir com esse monte de coisa aqui. Parece o Robocop. O Robocop, quando morreu, você vê que tipo do cara? O Robocop morreu, ressuscitaram o cara para voltar a trabalhar. É uma coisa, né? Meu Deus do céu. Para taxar ele depois, né? Eu tenho que pegar um gancho. Mas me etiquetaram inteiro aqui na testa, ouvido, não sei o quê. Agora você vai dormir. E por incrível que pareça, 10 horas da noite eu estava dormindo. 6 horas da manhã foram me acordar, acenderam a luz e precisa acordar, daí arrancaram aquelas coisas com um pedaço de pelo junto. Aí saiu o resultado, o laudo, para ver a qualidade do meu sono. Para mim eu falei, fui bem na prova. Porque eu acordei descansado. Fui dormir 10 horas, acordei 6 horas. Sou acostumado a dormir depois da meia-noite, acordo 5 horas. E daí deu que eu acordei 127 vezes. 60 e poucas vezes eu poderia virar o volante de um carro como é que estava escrito? Pela atenção, a impulsividade. Não é impulsividade, esqueci o nome da palavra. Mas os outros era mais o balançar da perna ou ficar se virando. Eu falei, meu Deus, eu acordei descansado. Imagina quando não acordo descansado. É uma rave dentro da cabeça. É uma rave. E aí eu tive que fazer um outro teste para descobrir mais coisas no corpo. Parecia uma autópsia antes de morrer. Pegaram e levaram para fazer a ressonância. Alguém aqui já fez ressonância? 40 minutos dentro daquele túnel, daquele túmulo. E eu ouvi várias histórias. Tanto é que eles colocam na tua mão um aparelho. Você está andando naquele túnel, assim, parece que estão empurrando você numa gaveta. E como eu levo tudo no humor, ali, mas a hora que eu fui entrando naquilo,
Eles te colocam aquele botão, que se você entrar em pânico ali, você aperta, eles tiram você rápido dali. Mas sabe o que passa na minha mente? Exatamente isso aqui, ó. Quando eu estava entrando naquele túnel, aquele monte de gente que está etiquetando você também, naquele momento parece que some tudo ao redor, e eu penso assim, tem alguém que está comigo. Eu não preciso temer, eu não preciso me apavorar. E daí eu fechei o meu olho ali, e eu comecei a agradecer a Deus, porque eu não vou ver aquilo. Eu não vou ver eu entrando na gaveta. Eu não vou ver eu nesse tipo de coisa. Depois que eu morrer, eu não vou ver o meu funeral, eu não vou ver minha homenagem. Ah, gostava de chimarrão desse jeito, usava terno com bota, né? Ah, eu não vou ver, eu não vou ver essas coisas. Gostava disso, lá, isso aqui, vai. Não vou ver ninguém dando as cuias de chimarrão para os outros e tudo mais. Não vou ver nada. Você vai estar com Cristo. Eu não fiz muita cirurgia, né? Não estou. Quem sou eu perto da Michele, né? Fez 11 já, né? É isso, né? 11, né? Meu Deus do céu. Já é PhD em cirurgia, em anestesia e tudo mais. Eu fiz 3. E coisa pequena, né? Uma foi tirar a vesícula. Mas sabe de uma coisa? Eu já recebi 4 tipos de anestesia que eu apaguei mesmo. Quando tem alguém ali que está etiquetando você também, aquele monte de gente ao redor ali, e a moça começa a perguntar algumas coisas para ver se você vai ficar acordado, o que eu penso na hora? Pode ser a última vez que eu estou falando com esse povo aqui, devo alguma coisa para alguém, não devo? E eu penso assim, pode ser que eu feche meus olhos agora e eu acorde enxergando os olhos de Cristo. Obrigado pelo amém, Jefferson. Pode ser que eu acorde olhando os olhos de Cristo e receba um abraço dele, ele falando para mim, combateu o bom combate, guardou a fé, não é? Entrando no seio de Abraão, esperando o julgamento dos galardões. Vem aqui, eu quero ver apresente as suas mãos, eu quero ver o que você fez por meio do corpo de Cristo. Ou senão eu volto para ficar tomando chimarrão em 20 cuia, para ficar usando bota com calça social. O rapaz que estava comprando a roupa social, eu falei, vou usar com bota. Ele, pelo amor de Deus, cara, não vá usar com bota. O Geva, capaz, você está louco? Mas o que eu penso nessa hora que vão aplicar anestesia, eu penso assim, seja o que for, Ele está comigo. Seja o que for, Ele está em mim. Seja o que for, Ele está intercedendo por mim. Eu olho para a Bíblia e eu vejo quando Cristo está falando ali, e de repente Pedro fala, não, o senhor não vai ser crucificado não. Não, isso não vai acontecer contigo. Não, mas de que nós não. Aí Jesus olha para ele, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar, rapaz. Mas Senhor, Pedro, essa noite Satanás queria malhar você como se malha o trigo. Eu não sei se alguém já trabalhou com isso, mas se jogava o trigo na eira, que era um espaço grande assim como malha o feijão, pega aquelas varas compridas e começa a surrar aquilo para que a semente saia, não é? Para que fique só a semente ali. E Satanás queria malhar você assim, mas eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Lembre-se disso. Você sabia que Satanás ele se encontra várias vezes diante do trono de Deus? Biblicamente? Você vai ver no livro de Jó que os filhos de Deus, no capítulo 1, se apresentaram ali. E que Satanás foi ali. Eu vou trazer uma linguagem, uma conjectura aqui, com um caderninho, dizendo algumas coisas, acusando. E a Bíblia vai falar que, só em Apocalipse, a Bíblia vai falar que o arcanjo Miguel expulsou a Satanás dali, e a Bíblia diz que não se achou mais o lugar do acusador no céu. Se tem um acusador, se tem um promotor, tem um advogado. E a Bíblia vai falar na carta de João que ele é o nosso advogado fiel. Amém? Que ele que intercede por nós.
que Ele que está com a gente. E cada vez que eu fico pensando na minha vida, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o que Cristo vai achar em mim para me defender? O que Ele vai achar? Nem o meu time ganha. O que Ele... Eu não sei nem usar roupa direito. O que Ele vai achar em mim para me defender? Isso para mim é um espetáculo. É um espetáculo. Porque como diz a frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, quando eu vejo o cristão que eu deveria ser e o que eu sou, eu sinto uma vergonha de um abismo, uma vergonha terrível. E aí, de alguma forma, o amor dele nos constrange e nos faz amanhecer hoje. Porque Satanás trabalha na culpa, mas Jesus trabalha no arrependimento. Você tem alguém no céu que intercede por você, meu irmão? Intercede por você. E faz a obra completa nas nossas vidas. E Filipenses 1,6 diz que Ele nos aperfeiçoa até o dia da sua vinda. Pode ter certeza disso. Quarto ponto para eu finalizar. Você quer ter a sua imaginação curada? Na verdade, a sua mente precisa estar cheia da palavra de Deus, pois ela é resposta para qualquer situação. Uma pessoa que diz que não tem fé é uma pessoa que tem pouca palavra de Deus dentro de si. Porque o seu nível de fé baseia-se no quanto você conhece a Jesus e a sua palavra. Você precisa conhecer Jesus na cura. Você precisa conhecer Jesus na sua palavra. Você precisa conhecer Jesus na provisão da tua vida. Aí as pessoas podem falar o que for, porque quando você estiver passando uma situação, você já conheceu a Jesus. Eu lembro quando eu trabalhava de office boy no hospital, isso no Velho Testamento ainda, nem existe mais essa profissão. E eu lembro que eu tinha uma dor na minha perna. Eu não conhecia minha família biológica, mas eu tinha uma dor na minha perna, terrível às vezes. E eu chegava a chorar, porque eu tinha que sustentar minha família. 16 anos eu já era casado. E eu lembro que, caminhando, uma dor terrível, minha perna inchava. Eu ia trabalhar cedo no hospital, saía 6 e pouco de casa, eu chegava às 7 horas e ia direto para o culto. E toda semana, todo dia da semana tinha alguma coisa na igreja. E eu lembro que, às vezes, a veia da minha perna ficava da grossura de um dedo. Eu falei, meu Deus do céu, a dor que ficava aquilo. E eu lembro que eu chegava a mancar, mas eu tinha que caminhar no centro, no hospital, e às vezes eu mancava. E aí, meu irmão, eu lembrei de uma passagem que eu estava lendo na Bíblia, antes de começar o expediente. Eu já tinha aceitado Jesus, e essa passagem dizia que havia um leproso, e que Jesus estava passando, e que o leproso disse para Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Aí Jesus disse para ele, eu quero, seja limpo, seja curado desse teu mal. E o homem foi curado. E eu peguei e falei para Deus isso, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu não sei o que está acontecendo com a minha perna, mas eu não aguento mais, ela está grande, ela está doendo, eu não posso ficar falando para ninguém isso. E naquela hora, eu lembro que estava subindo uma rampa, eu comecei a sentir um calor, um formigamento muito forte na minha perna, e ali, na mesma hora aquela dor me deixou. Se passaram uns 10 anos, eu conheci a minha família biológica. O meu bisavô amputou as pernas por trombose. O meu avô quase amputou, sofria muito com trombose. O meu pai sofria demais com trombose. Os meus irmãos, têm um irmão, o Jaime, são 10 irmãos. O Jaime, que mora aqui no Tatuquara, ele tem 50 e poucos anos, nunca ouvi relato dele de trombose. A Isabelle, que é novinha, nunca ouvi relato dela de trombose. A Lília, nunca teve filho também, não ouvi relato. O resto dos irmãos, todos, internamentos por trombose. Minhas irmãs que nunca tiveram filhos, todos magros, todos magrinhos. Um histórico de trombose terrível, terrível. E aí eu fiz um teste de paternidade com relação aos meus irmãos, para ver se eu era filho do meu pai biológico mesmo, e irmão deles.
E deu 100%, né? Deu 98, tantos, que significa 100%, que eu sou filho do meu pai biológico e irmão deles. E aí eu fiz um teste genético para trombose, e deu diferente do deles. E eu não tenho isso. De alguma forma, você precisa entender que precisa ter experiências do Jesus que cura. O Jesus que cura. É verdade. Você precisa ter uma fé que não se baseia na fé dos outros. Você precisa ter uma experiência da palavra de Deus na tua vida. Quando vem aquela palavra e ela registra em você uma resposta de Deus, e você sabe que Deus falou para você, que é para você ir, que é para você ficar, que é para você ter a tal atitude, que é para você fazer. Você precisa saber qual é Deus que está falando na tua vida, porque quando chegar aos desertos, você não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Quantas e quantas experiências de Jesus provedor. Quantas e quantas experiências de Jesus provedor. Eu lembro uma vez que nós precisávamos pagar uma conta de materiais de construção no Boachac. Era quase R$9.000 essa conta. E aí eu fiz apelo na igreja por 1 mês e meio. E nada. Porque quem move o coração das pessoas é Deus. E aí eu fui pregar lá na 55, na quadrangular do Vila Portão. Ali. Bem no bairro São Jorge. É difícil falar quadrangular São Jorge, né? Bem no bairro Portão, ali no bairro São Jorge. E eu fui pregar lá. E eu preguei sobre provisão de Deus. E na hora da oração que eu fiz o apelo, eu lembrei dessa conta e eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode separar uma pessoa que o Senhor queira abençoar. E pode falar com essa pessoa, para que essa pessoa pague essa conta integral da igreja. Isso foi 9 horas da noite. Preguei. Estava tendo culto aqui na igreja numa quinta-feira. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: amor, o irmão Fábio contou um testemunho para mim, depois do culto, e disse que ele precisava pagar um boleto de R$42.000. E Deus abriu as portas para ele, porque ele tinha feito um propósito, e ele pagou esse boleto. E ele falou que na hora do culto, na hora que eu orei, Deus falou para ele que era para pagar essa conta de materiais de construção. Falei: que horas que era? Ela falou: umas 9 horas. Deus maravilhoso. E agora, por último, eu fiz uns 2 meses quase de apelo na igreja. Pessoal, nós precisamos pagar 4.000 quase ali no materiais de construção do Boachac. Precisamos pagar. Não apareceu uma alma penada. Aí eu fiz uma oração em casa: Senhor, o Senhor pode perturbar o coração de alguém. Alguém que o Senhor queira abençoar poderosamente. Abrir alguma porta através dessa chave poderosa. Orei a Deus. No outro dia pela manhã, pastor Will me ligou, me mandou mensagem. No outro dia: pastor, eu estou a noite inteira sem dormir. Me mandou um versículo ali e falou: e Deus falou para mim que é para eu acertar isso. E ele foi lá, acertou e mandou nota fiscal. Você precisa ter experiências com Deus provedor, meu irmão. Hoje de manhã eu preguei essa mensagem. Falei que Deus é poderoso. Só que só Deus sabia como é que está. Graças a Deus eu não tenho nenhuma das minhas contas atrasadas. E eu simplesmente preguei essa mensagem. E eu pensei: como é que eu vou fazer hoje? Chegou um irmão para mim e falou: pastor, Deus falou para te abençoar. E pegou e falou: eu vou fazer uma transferência para a tua conta. Quanto que eu faço? Falei: eu não vou falar nada de valor. Se Deus falou com você e Deus, que Deus abençoe a tua vida desde já. Imagina o meu constrangimento. E ele foi lá, transferiu R$1.000 para a minha conta. Quando eu falo essas coisas para você, eu sei que Deus escuta a nossa oração de cura, de provisão, de avanços, de libertação. Eu sei que Deus alcança os nossos familiares, mas a pessoa que diz que não tem fé é a pessoa que não conhece a palavra de Jesus, é a pessoa que não conhece o Jesus do poder libertador. Deus sempre se manifestou nas horas certas. Sempre. A proporção em que a palavra foi revelada a Jeremias foi na medida da desgraça que havia de vir se não mudasse o percurso das escolhas daquele povo. Jeremias, ele deixou bem claro
a imaginação que aquele povo, que estava sofrendo agora no livro de Lamentações, deveria ter sobre o seu futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, o próprio Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Corrija o teu rumo. Espere em Deus, baseando na sua palavra, na sua bondade, porque hoje é dia de conserto, hoje é dia de alerta, hoje é dia de prevenção, hoje, meu irmão, é dia de você não endurecer o teu coração, hoje é dia de você dar passos de fé que muda a sua vida, hoje é dia de você entender que o que passou não pode ser mudado, que as memórias que você tem memórias muito boas que você tem que guardar, do cuidado de Deus, para você ter experiências, para você contar para as gerações, e todo dia eu tenho uma experiência diferente com Deus, todo dia, eu intercedo todo dia pelo grupo de transmissão meu ali, que são, meu Deus, 250 pessoas ali, e eu vou falando os nomes, todo dia eu vou intercedendo por nomes que vão vindo na minha mente, eu intercedo lá pela minha rua, eu intercedo pelas pessoas da igreja, todo dia eu vou orando pelos projetos da igreja, tudo isso, há muitos anos, e sempre Deus vai dando vitória todos os dias Deus vai dando vitória. Agora você pensa, para você é fácil falar, né, pastor? Você não sabe a luta que eu tenho, pare com esse vitimismo, porque você não sabe das lutas que eu tenho. Você não sabe das lutas que eu tenho. Muitas vezes você está orando por pessoas aqui, está morrendo de dor. Hoje de manhã, eu preguei aqui, e antes disso o Jorge foi lá na minha sala. O Jorge é um diácono que tem aqui na igreja, que ele é uma benção, mas às vezes ele não tem muito filtro. E ele chegou ali, falei para você dar risada mesmo, ele é uma benção. E ele chegou ali, ô pastor, tudo bem? Eu falei, ô Jorge, tudo bem? Não falei nada demais. Aí ele foi procurar a Gleice e falou, o que o pastor tem? Que ele está triste? Que ele está com aquela cara? O que ele tem? E ela falou, ele só está com dor. 3 dias com uma dor terrível na coluna. Mas Deus dá graça. Deus dá graça. Eu sei que Deus dá graça, eu sei que Deus cura. Não é? E Deus vai curar, como sempre curou e fez. E a vida continua. Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Jesus está com você, Jesus está comigo. E isso nos basta para ter coragem. Isso nos basta para ter uma imaginação curada e saudável. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Cure a sua imaginação, cure o seu futuro hoje. Deus é bom. Coloca uma mão no teu coração assim, ó, e uma mão você estende assim. Você que está na tua casa também faça a mesma coisa. Uma mão no teu coração, uma mão você estende. E com os teus olhos fechados. Essa mão no teu coração representa um passado teu. Talvez não foi muito legal, mas memórias que você pode resgatar. E essa mão que você está estendendo é a tua imaginação. Essa mão que você está estendendo é o teu futuro. Porque Deus tem pensamentos de paz com você. Deus tem pensamentos maravilhosos contigo, projetos. Tenha certeza, meu irmão, de que Ele está com você e que Ele escuta a tua oração. Tenha certeza que Ele te devolve, que Ele te abençoa, que Ele sara, que Ele muda as realidades. Aí você não vai viver ansioso desse jeito, atormentado dessa forma. Você não vai viver com um coração tão preso assim. Você vai ter certeza que de alguma forma Deus vai operar. Tua semente vai mudar, tua colheita vai mudar. Deus é bom. E eu vou orar agora com você. E você vai agradecer a Deus desde já pelo teu futuro. Você vai agradecer profeticamente pelo teu futuro. É isso que você vai fazer. Você vai agradecer desde já pela provisão. Toda vez que eu oro por provisão, eu agradeço a Deus pela provisão, antes dela chegar nas minhas mãos. Agradeça a Deus pela cura, agradeça a Deus pela salvação dos filhos, família, agradeça a Deus pela tua vida. Deus quer sarar a sua imaginação. Eu vou orar junto com você, eu vou orar junto com você, e Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua vida. Comece a falar com Jesus nesse momento. Aleluia, Jesus. Comece a falar com Jesus agora. Ele quer sarar a tua imaginação.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Deus maravilhoso e fiel, cura a imaginação, Deus de aliança, cura os corações, Deus de aliança. Provê nessa vida que está tão nervosa, tão ansiosa com o amanhã, porque o amanhã o Senhor está nos esperando. Pai, nos ajuda a trazer à memória a tua fidelidade, os livramentos, porque queremos ter uma esperança inabalável na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. O Senhor é muito bom, Deus provedor, em nome de Jesus. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a sua gratidão chegue aos céus e essa graça poderosa seja recebida na sua vida, em nome de Jesus.